Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero estar apresentando aos irmãos o trabalho de escola dominical que nós vamos estar dando início. Estamos aqui com o presbítero irmão Luiz, que é um dos nossos professores de escola dominical, irmã Raimara, que é superintendente da escola dominical, e nosso cameraman, amigo Marcos, que está aí nos bastidores trazendo esse trabalho. Nós estamos esse trabalho de escola dominical, o nosso propósito é levar conhecimento do evangelho para todos que possam alcançar, aproveitar esse meio de comunicação que nós temos, que é as redes sociais, para divulgar o evangelho do Senhor por todo mundo. Pois bem, a lição de hoje que nós estaremos ministrando é a lição a primeira lição do terceiro trimestre de 2025, que traz como tema a Igreja de Jerusalém. E a primeira lição nós temos como título, a Igreja que nasceu no Pentecostes. Eu quero pedir o presbítero irmão Luiz para estar fazendo a leitura do texto áureo e a verdade prática, e também a leitura bíblica em classe. Por gentileza, presbítero irmão Luiz. Amém. A paz do Senhor para todos. Diz assim o texto áureo: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, versículo 4. A verdade prática diz o seguinte: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. A nossa leitura bíblica em classe, ela encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 14, que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo àquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e derbes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: O que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório,
escutai as minhas palavras. Mediante a esta leitura bíblica, eu quero convidar que a professora irmã Raimara, vamos colocar de pé e dirigirmos uma oração ao Senhor para darmos início ao nosso trabalho de hoje. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, obrigada por estarmos reunidos aqui neste lugar. Grande Que Deus, o propósito te seja glorificamos, ó Pai alcançado querido, nessa em noite. nome do Deus Em nome Altíssimo. do Senhor Jesus, que Tua ilumine infinita cada bênção mente, esteja cada sobre nossas coração. vidas. E que Pai esta querido, que o palavra Senhor seja use-nos como um canal de alcançada, ó bênção Deus, em para vidas que necessitam, ó Deus, propagar de o instrução Evangelho da parte do pelos Senhor, quatro cantos de orientação deste do mundo. Espírito Pai Santo querido, de que Deus. aquela alma Que haja necessita impacto ouvir esta nestas palavra vidas, nesta em noite, nome do o Senhor Senhor Jesus, possa que a tua tocar no seu palavra seja coração. É anunciada o que nós para a honra e pedimos, ó glória do Deus, Senhor. e Em por nome fé de Jesus, te amém. agradecemos. Amém. Meus irmãos, aqui retomando a nossa lição, eu quero estar fazendo a apresentação do nosso comentário de hoje. Nós temos aí no primeiro tópico da nossa lição, que é elencar a natureza do pentecostalismo bíblico. No segundo ponto, a gente vai estar explanando qual é o propósito do pentecostalismo bíblico. E no terceiro ponto, a gente vai abordar as características do pentecostalismo bíblico. Aqui nós temos exegético, hermenêutico e teológico. Também assim temos um acompanhamento desta lição para facilitar o nosso trabalho aqui. Pois bem, irmãos, nós lemos o texto que é encontrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 14, que é conhecido de toda a igreja, que é conhecido de todo cristão, salvo na pessoa bendita de Jesus, que é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Para nós darmos início a este comentário de escola dominical, eu quero estar trazendo para os irmãos alguns termos para nós entender primeiro o que é o Pentecostes. O Pentecostes é uma palavra grega que é usada penta para identificar-se 50. No Antigo Testamento, nós temos registrado em Êxodo capítulo de número 34, versículo de número 22, ele é ali estudado como a festa das semanas ou a festa das colheitas e acontece exatamente há 50 dias após a Páscoa. Qual era o propósito do Pentecoste no Antigo Testamento? Ele tinha um propósito como celebrar a colheita, era uma festa de celebração a Deus pela colheita do trigo, pela fartura que Deus havia derramado sobre o seu povo. E também tinha como segundo ponto, era uma festa de agradecimento a Deus pelas maravilhas que Deus tinha derramado sobre o seu povo. E também era uma festa de relembrar a aliança de Deus com o seu povo. O Pentecoste tinha esses significados no Antigo Testamento. Pois bem, na nossa lição de hoje, nós estaremos trazendo como ponto-chave a palavra Pentecostes. E nós queremos abordar algo muito interessante para nós já entrarmos aqui no nosso comentário de hoje. Vamos lá. O texto de Atos 2 e o versículo 1 e até o versículo 14, a gente vai discorrer rapidamente sobre este assunto, porque já é conhecido de toda a igreja, e o nosso propósito aqui é alcançar você que é pastor de igreja, você que é líder de escola dominical, que é professor de escola dominical. Nós estamos trazendo um estudo sistemático desse assunto para ajudar você na sua ministração da escola dominical, que você vai ministrar no domingo, em todos os dias em que forem acontecendo paulatinamente as escolas dominicais na sua igreja. Então, o nosso propósito aqui é você, professor, que é professor de escola dominical, você que é líder de escola dominical, você que é pastor e você que deseja aprofundar o seu conhecimento. Essa mensagem, esse trabalho é para você. Amém? Vamos lá. Veja só que o versículo de número 1, ele diz assim, ó, cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O texto ele é bem enfático em dizer que eles não estavam espalhados. Eles estavam o quê? Reunidos. Eles estavam reunidos. Isso aqui nos mostra o quê? O que nós podemos aprender com isso aqui? Podemos aprender o seguinte, que, sabe, presbítero irmão Luiz,
eu estava analisando o que acontece o seguinte, eu vi poucos dias, alguém chegou e falou para mim, não, eu não vou congregar não, porque eu me decepcionei com o pastor fulano. O tanto de crentes que vem com essas justificativas de que não querem mais congregar, porque ele diz que se decepcionou com o pastor da sua igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Crente, ele só vai para o céu andando de bando. Crente é um grupo de ser humano que precisa estar unido uns com os outros. Nós precisamos uns dos outros. Já pensou se nós não conseguimos suportar o nosso irmão? Como que vai ser quando nós chegarmos no céu? O apóstolo Paulo, ele fala muito bem claro isso aqui. Ele disse, suportai-vos uns aos outros em amor. Suportai-vos uns aos outros. As pessoas não têm mais, presbítero Luiz, irmã Aymara, parece que o amor, parece que Mateus 24 está se cumprindo nos nossos dias. Então, olha só, o texto diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. O que é isso aqui? Eles estavam esperando uma promessa do capítulo anterior, que Jesus diz assim, ó, eu vou para o Pai, mas permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Isso aqui é algo interessante e poderoso. Por quê? Porque estava para se cumprir. Eles estavam aguardando o cumprimento da profecia do profeta Joel, em capítulo 2, onde ele diz assim, ó, que nos últimos dias Deus derramaria o Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. Isto é maravilhoso. Versículo 2. Então, ali, eles aguardando este dia, no versículo 2, o escritor que é Lucas, né? O irmão Lucas, doutor Lucas, que era médico, ele continua escrevendo dizendo, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Isso aqui é algo maravilhoso. Por quê? Porque o texto mais à frente vai dizer que existiam ali quase 120 pessoas reunidas ali, aguardando a promessa. Jesus separou 12 apóstolos, mas nesse dia tinha quase 120. Quase 120 pessoas estavam ali aguardando a promessa do Espírito Santo, aguardando a descida, pacientemente esperando a promessa. Isso aqui é maravilhoso. Quantas pessoas, presbítero, irmão Luiz, já não abandonaram a fé, porque eles dizem assim, ó, eu ouvi o meu pai dizendo que Jesus estava voltando e nunca voltou. Eu ouvi o meu avô dizendo que Jesus estava voltando e nunca voltou. Esse Jesus não vai voltar mais não. E a apostata da fé abandona a sua fé. Deixa eu te dizer uma coisa, você que está do outro lado me ouvindo, escuta aqui, tá filmando, Marco? Tá filmando? Bota na minha cara, bota aqui. Você, Apocalipse diz que aquele que perseverar até o fim, é até o fim, rapaz. Até o fim, não é só 10 anos de crente, não é só 20 anos de crente, não é só 30 anos de crente, não. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Receberá a coroa da vitória, receberá a coroa da vida. Então, persevere até o fim. Está difícil? Persevere. Está doendo? Persevere. Está, assim, quase impossível suportar? Persevere. Porque é em Cristo que nós alcançaremos vitória. Podemos afirmar, Diácono João Oliveira, também que, junto com a palavra-chave Pentecostes, a palavra que se encaixa também pode-se dizer a palavra perseverança, porque eles perseveraram do começo até o fim, ou seja, eles obedeceram, né, a chamada para ficar em Jerusalém, ou seja, então eles perseveravam até no dia de receber as bênçãos do Senhor, que foi a descida do Espírito Santo. Exatamente, isso é uma palavra que resume toda essa lição, chama-se perseverança. Eu te pergunto, e aí, tu tá perseverando? Lá na tua igreja, lá na tua casa, lá no teu quarto, onde ninguém tá vendo, tu tá perseverando? Tu tá resistindo? Tu tá resistindo mal assim, ó? Resistindo mesmo assim com as forças, dizendo assim, Jesus, eu já não aguento mais, mas o Espírito Santo vem no teu ouvido, no íntimo do teu coração e fala, persevera mais um pouquinho. Sabe o que eu mais acho lindo nisso aqui, o presbítero irmão Luiz? É que nós, como o apóstolo Paulo diz, ele diz o seguinte, que nós estamos numa carreira, continuamos a carreira que nos está proposta, almejando o prêmio da soberana vocação, né? Que é o céu. Já imaginou o senhor chegar no final dessa corrida e lá está Jesus com a coroa e dizendo assim, ó, filho amado, entra para o gozo do teu Senhor, fortes fiel até o fim
e perseverastes na palavra. Ah, presbítero irmão Luiz, não vai ter coisa melhor não. Oh, glória a Jesus, aleluia. Amém. Versículo de número 3 para nós continuar para a nossa lição. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Aqui tem algo interessante nisso aqui. Veja só, esse advento que acontece no Pentecostes é um advento paralelo ao Sinai. Lembra que lá no Sinai, aonde quando Deus desceu no Monte Sinai, que o povo pediu para ver ele, né? Diz, Moisés, nós queremos ver a Deus. E Deus disse, não vamos descer no monte, não vamos descer lá, pro pé do monte. E aí começou, e o povo foi tudo pro monte, pro pé do monte. E lá estava o povo esperando. E de repente começou a soprar um vento. De repente começou a subir uma fumaça. E de repente começou um terremoto. E de repente começou línguas de fogo, cortando aquele monte, lá no Monte Sinai. E sacudiu aquele monte. E o povo se atemorizou e disse, não, Moisés, fala tu com Deus. Nós não queremos. Eles perceberam que Deus não pode ser visto, né? Perceberam que Deus é algo soberano. E Deus não está querendo ser visto. Você que não acredita em Deus, você que está me ouvindo aí do outro lado, você que diz que não acredita em Deus, que você precisa ver Deus mesmo, deixa eu dizer uma coisa. Deus não quer ser visto, não. Deus só quer ser adorado. A única coisa que importa para você é adorar o Deus Todo-Poderoso. É isso. Foi para isso que o Senhor colocou nós aqui. Para adorar o Senhor, independente das circunstâncias. Diácono irmão de Oliveira. Sim, irmã Raimara, pode falar. E é interessante esse ponto que você trouxe, né? Porque o dia do Pentecoste, ou seja, hoje, esse evento supera ao do Sinai, porque a lei de Deus está no nosso coração. Se for comparar, a lei estava escrita em tábuas, agora está escrita no nosso coração. A experiência interior que há, ela é viva no coração de cada um, né? Então, lá reforçava o antigo pacto, hoje é a nova aliança em Jesus Cristo. Né? Exatamente. Muito bem aplicado, muito bem colocado, que o Pentecoste hoje ele é escrito no nosso coração. É a lei de Deus no nosso coração. Isso é maravilhoso. Versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que eu pego nesse versículo aqui? É que lá tinha quase 120. E o texto vai dizer, nós acabamos de dizer, diz que não ficou um que não foi cheio do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que vai para a igreja, você que entra no culto, mas senta no último banco, senta lá perto da porta. Você sabe o que você está dizendo? Você não quer participar. Você não quer receber de Deus um mover espiritual na sua vida. Sabe o que você está dizendo com essa sua atitude? Você está dizendo, não, eu só estou aqui mesmo porque eu não tenho outro lugar para ir. Sabe o que é isso aqui, irmão Luiz? Falta de comunhão de propósito. Não estão no mesmo propósito de quem está ali buscando um mover de Deus na sua vida. Ou o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Não ficou um. Não ficou um. Todos foram. Quer ser cheio do Espírito Santo? Se envolva nos trabalhos da igreja. Quer ser cheio do Espírito Santo? Se envolva no culto. Seja o primeiro a chegar. Dobra o seu joelho. Busque a Deus em oração. E tu vai ver o mover de Deus na tua vida. Amém? Vamos lá. Versículo 5. E em Jerusalém, aqui ele vai dizer qual era o povo que estava habitando em Jerusalém. Uma coisa interessante que nós precisamos entender aqui. Que o dom de língua que foi dado para os 120, quase 120 que estavam aqui, eram línguas idiomáticas. Línguas idiomáticas. Porque se nós continuarmos lendo o texto, nós fizemos isso no início da lição, Lucas vai dizer que existia habitando ali em Jerusalém, e eu achei algo interessante nisso aqui, que às vezes muita gente pensa que tinha inclusive o texto vai dizer, olha, de todas as partes do mundo que está debaixo dos céus, né? Mas não significa que tinha americano, europeu, não significa, o que ele está dizendo? Que eram judeus que tinham ficado dispersos do cativeiro babilônico e que tinham ficado dispersos do cativeiro babilônico. Aí o texto vai dizer que ele disse bem aqui, ó, em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Essas nações são todos judeus que tinham ficado espalhados pela aquela região do Oriente Médio,
ali depois do cativeiro babilônico. Então ele vai dizer que eram... Mas o que acontece? Como já tinham passado muitos anos, tinham nascido pessoas, tinham nascido crianças, e aquelas crianças elas já não falavam mais a língua dos que habitavam em Jerusalém. E eram esse povo que eles tinham ele diz que estavam habitando, e a palavra habitar aqui, ele não veio passear, eles não vieram para um evento, eles já estavam habitando. E algum estudioso, segundo o pastor Dake, que faz o comentário daquela Bíblia Dake, que traz o seu nome, ele diz que eles, devido todo o movimento de Jesus, os milagres que Jesus operou, todo o ministério de Jesus tomou conhecimento daquele, e o povo começaram a vir morar em Jerusalém, e começaram a habitar. Então, era esse tipo de gente, mas esse povo, eles falavam outros idiomas. Então, o Espírito Santo, a derramada do Espírito Santo foi uma maneira tão tremenda ali, que os quase 120, vou usar 120 para não ficar usando essa palavra de quase, que os 120, eles receberam um dom específico de Deus para falar nas línguas daquele povo que estava ali. Por quê? Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Disseminar a igreja de Deus por todo o mundo. Depois disso, na próxima lição a gente vai ver isso. A gente vai ver isso aqui. Isso é interessante. Na próxima lição, ele vai tratar, pastor José Gonçalves, ele vai tratar exatamente isso aqui, que o propósito de Deus ter derramado essas línguas ali sobre os 120 era espalhar o evangelho por todo mundo. Porque logo após, alguns dias, o povo começou a habitar em Jerusalém, o povo começou a ficar em Jerusalém. E então o que as autoridades perceberam? Perceberam que eles estavam realizando culto que era contrário ao regime local, romano, né? Então, o que fizeram? Começaram a perseguição. A partir daí, todos esses cristãos primitivos, da igreja primitiva de Jerusalém, se espalharam pelo mundo afora. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela essa perseguição, irmão Luiz. Não com o sentido de que aquilo foi ruim, mas trouxe algo bom. Alcançou o Senhor, alcançou alcançou você, alcançamos nós. Olha aonde nós estamos. E por esta perseguição que aconteceu lá na igreja primitiva, que dispersou os cristãos por todo o mundo, o evangelho alcançou, nós alcançamos, né? Nos alcançou o evangelho. E isto é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo de número 7, diz, todos pasmavam. Aqui ele vai dizer que o povo que estava ali, veja só, o que marcou a descida do Espírito Santo? No versículo 2 ele diz, o barulho de um vento. Ele diz que um vento muito impetuoso, um vento que se soprasse, um vento barulho, começou a soprar. Trovões e terremotos. Foi isso mesmo? Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, o que estava sentado sobre eles, e viram sobre eles línguas repartidas como de um fogo. Não, só o som de um vento, o barulho de um vento. E o texto vai dizer mais à frente que o povo, lá na frente ele vai dizer que, ouvindo aquela voz, o povo correu para o templo de Jerusalém, onde estavam habitando os discípulos. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. O que marca a descida do Espírito Santo? O barulho de um vento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre aonde tem barulho, tem o Espírito Santo presente. Lembra do evento que aconteceu com o profeta Jeremias, se não me foge da memória? Ele disse que ele estava na caverna e de repente veio um vento. Aí o texto diz que Deus não estava no vento. Elias, obrigado. Elias. Obrigado, irmão Luiz. E aí de repente veio um terremoto. Também Deus não estava no terremoto. De repente veio o que mais? Foi o vento e um terremoto, né? E Deus não estava no terremoto. Aí de repente veio uma voz suave, mansa e bramido assim, suavemente. Era a voz de Deus. Sabe o que nós podemos entender com isso aqui? Tem muitos lugares que tem barulho, que tem movimento, mas não tem o Espírito Santo de Deus. Tem muitos lugares que a gente vê barulho, vê movimento, vê gente, tem coisa para lá e para cá, aquele negócio, mas está faltando uma coisa, está faltando Deus nesse movimento. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós continuarmos aqui,
Louvado seja Deus. Para nós concluirmos, então, Muito bem, então vamos lá caminhar para a conclusão. Vamos lá. Para nós, aqui, só resumindo, pegando aqui o gancho, que é no tópico 2, que nós tratamos aqui, a natureza do pentecostalismo bíblico, que é de natureza divina. O pentecostalismo bíblico tem como natureza divina, uma natureza de Cristo. É um evento paralelo ao Sinai, né? Porque vai marcar exatamente a mesma história que aconteceu lá no Sinai, de maneira bem parecida. O que mais? É um movimento que tem Cristo como o centro. Tá filmando, Marco? Bota pra cá. Tem muitos movimentos que são humanos, que não têm Cristo como o centro. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Tu quer caminhar com Deus? Tu quer fazer o movimento de Deus? Tu quer fazer acontecer? Quer ser cheio do Espírito Santo? Traga Deus para o teu movimento. Coloca Deus na direção desse movimento. Coloca Cristo como centro deste movimento. Que aí você vai ver a coisa andar. Tópico 2. Qual era o propósito desse movimento espiritual? Qual era o propósito? Alguém mais quer comentar? Diácono Jodiver, só complementando aqui o tópico 1, o qual o senhor colocou com muita propriedade, na verdade, tanto no Sinai como lá em Pentecostes, foi a presença de Deus, tanto no movimento quanto no outro. E essa presença de Deus foi que trouxe, na vida de cada um daqueles 120, essa unção, esse derramamento que produziu, a multiplicação, dos crentes na igreja primitiva. E eles tiveram coragem de enfrentar, o Império Romano, exatamente, e enfrentar todas as intempéries que vieram sobre eles. Tanto é como o senhor colocou, hoje nós aqui estamos aqui, e você aí é o resultado do que aconteceu lá em Pentecostes, com o nascimento da igreja. Muito bem colocado, muito, muito bem explanado mesmo. Vamos lá, o tópico 2 da nossa lição. Qual era o propósito? Nós temos aqui primeiro, qual era? Promover a verdadeira adoração. No texto que nós lemos, ele diz que eles estavam adorando a Deus. Segundo, para nós concluir, qual é o propósito de ser cheio do Espírito Santo? Poder para testemunhar a pessoa de Jesus. Tá filmando, Marcos? Bota pra cá, Marcos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tu quer ser cheio do Espírito Santo? Tu sabe esse negócio de crente ficar rodopiando na igreja para lá e para cá? Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo, rapaz. O propósito do Espírito Santo é poder para ser testemunho de Jesus. Tu quer ser cheio do Espírito Santo? Paga as suas contas. Seja um homem íntegro, seja um pai íntegro, seja um marido íntegro. Isso é ser um crente cheio do Espírito Santo. Tópico 3, aqui para nós finalizar. E eu acrescentei mais um que está na conclusão da nossa lição, que é uma capacitação para levar o Evangelho. O derramamento do Espírito Santo ali foi também uma capacitação para levar o Evangelho. O próprio Jesus disse assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Recebereis poder sobre vós, a saber o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, Poder para testemunhar e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, aonde mais? Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o propósito do Evangelho, o propósito do mover do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Amém. Sim, só complementando também aqui sobre essa capacitação, vale lembrar que quando nós olhamos para a vida do apóstolo Pedro, que caminhou com Jesus, foi um dos principais discípulos de Jesus, Pedro, numa fase da sua vida, ele nega a Jesus 3 vezes. E esse mesmo Pedro que aqui negou a Jesus,
é o mesmo Pedro que, depois de ser revestido de poder, né, ele faz aquela pregação e ganha quase 3.000 almas para Jesus. E quando nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, também fala que, né, Pedro, Tiago e João, eles foram se dirigindo até o templo, né, até a porta do templo chamada Formosa, e ali havia um coxo, né, de nascença, que estava padecendo e pedindo esmolas. Aí quando ele chega ali, Pedro fala para ele, fita os olhos para nós. E Pedro diz para ele, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Então veja só o quanto, né, essa capacitação chegou na vida de Pedro e tem que estar na vida dos crentes da atualidade para poder, né, levar esse evangelho de salvação. Isso é verdade. No tópico 3, Maimara, quer comentar alguma coisa? Revestido de poder para trabalhar. Revestimento, isso. O propósito é isso. O propósito de ser batizado no Espírito Santo é um revestimento de poder para ser testemunha, para levar o evangelho pelos confins da terra, por onde quer que você for, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu comércio, no seu vizinho, aonde quer que você estiver. O batismo do Espírito Santo, revestimento de poder, é para você operar estes milagres, que é o maior milagre é ganhar almas para o reino de Deus. Para nós concluirmos, abre aí, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Lê para nós aí, 1 Coríntios. Antes que você deixe aberto aí, que nós vamos já fazer missão. Para nós concluir aqui, no tópico 3, quais são as características de um verdadeiro pentecostalismo bíblico? Primeiro, batismo no Espírito Santo. Segundo, uma experiência definida e contínua. Uma experiência definida e contínua. Sabe o que eu vejo muita gente? Eu encontrei, presbítero irmão Luiz Marremado, eu já encontrei muita gente dizendo assim, eu já fui crente, eu já fui servo do Senhor Jesus, eu já fui batizado no Espírito Santo. E hoje, eu te pergunto, e hoje, como é que você está? Ah, eu estou afastado. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Tá vendo aqui, ó? Característica de um verdadeiro pentecostalismo bíblico é você ter uma contínua, uma experiência definida e contínua. Continue. Volte para a casa do Senhor. Você que está nos ouvindo aí, você que que se desviou por alguma coisa, volte para a casa do Senhor. O Espírito Santo ainda almeja te usar como ele já te usou. O Espírito Santo, ele está querendo você de volta. Eu te convido nesta noite, eu te convido neste momento, eu te convido, volta para a casa do Senhor. O Espírito Santo, ele ainda tem prazer em usar alguém que está disposto a obedecer a sua voz. Encontrou aí? 1 Coríntios 14, 2. Nós vamos usar ele bem aqui no tópico 2, ó. Evidências, características, evidências, né? A mesma coisa que é as línguas e o amor. Vamos lá, 1 Coríntios 14, 2. Pode ler para o irmão Luiz, está com o microfone? Pega aí que é nossos amigos ouvirem. Diz assim, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. De mistério. O que ele está dizendo aqui? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquele que fala em línguas, ele está falando de línguas de mistério. Ele diz que aquele que fala em línguas, a Deus fala. Por quê? Porque só Deus entende mistério. Deixa eu te dizer uma coisa para você aqui. Parece que no nosso meio, nos dias de hoje, abre aí, 14 e 29. Essa ordenância do apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, aonde ele vai dizer que se forem profetizar em línguas, que se façam 1, 2 ou no máximo 3. Um de cada vez, para que não haja confusão. Ele diz assim, ó, e se tiver alguém para falar em mistério, que haja intérprete. Se não tiver, o que ele diz? Leia aí, leia. Pode ler. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se ao outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros.
para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Bota pra cá, Marcos. Você entra em igrejas, em lugares, em que quando um começa a se levantar a falar em língua estranha. Deixa eu dizer uma coisa pra você, isso aqui é sério. E eu vou pegar pesado com isso aqui com você aqui agora. E começa a levantar a falar em mistério. Aí levanta um do lado, outro do outro, e aquela desordem. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Imagine, presbítero irmão Luiz, em um culto público, aonde tem 10, 15, lugares grandes que tem centenas de pessoas que não são descrentes. E o pregador está lá pregando, falando 30% da sua mensagem em língua estranha. Ele vai ganhar esses descrentes? Porque o apóstolo Paulo disse o quê? Lá mais na frente, no verso, lá mais continuando o texto, ele diz assim, ó, eu prefiro falar 5 palavras que o povo entenda, ele diz do meu próprio entendimento, que o povo entenda, do que 10.000 em línguas, que o povo não entende. Por quê? Porque eu falando que o povo entende, edifica-se a quem está ouvindo, mas quando eu falo de mistério, só edifica a mim mesmo. Então, a ordem do apóstolo Paulo, tá da Bíblia aqui, é que em um culto público, as línguas estranhas, elas sejam colocadas em segundo plano, porque o maior plano é ganhar o ouvinte. Versículo 33 diz, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Aí tem gente que numa igreja levanta, um grita de lá, outro dá lá, e os que não são crentes vão embora e nunca mais eu vou voltar lá, só tem gente doido. Só tem doido. Edifica a si mesmo, né? Porque orar em língua, bota pra cá. Orar em línguas é bíblico. É bíblico. Isso eu não estou tirando de maneira nenhuma. Mas em um culto público, o apóstolo Paulo instruiu dizendo o quê? Que se cale. Ele disse, se fale por 1, 2, no máximo 3. E se o segundo começar, cale-se o primeiro. Para que haja o quê? Ordem. E que todos compreendam. Porque o maior propósito da mensagem é o quê? É ganhar o coração do ouvinte. O espírito do profeta sujeito ao profeta. E o espírito do profeta, isso aqui não é o Espírito Santo não, tá? É o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você pode ler que o espírito está com letra minúscula. Isso. Letra minúscula. É o espírito do profeta. É o espírito do profeta está dizendo assim, ó, que você e outra coisa interessante, ele diz assim, ó, se um profetizar, os outros fazem o quê? Julguem. Quem é que está falando a profecia? A profecia é Deus que está falando ou o profeta? É o profeta. Porque quem pode julgar Deus? Quem é que pode julgar Deus? É o profeta que está falando. Então por que Deus diz assim, ó, se um profetizar, os outros julguem? 29. Por quê? Porque o que acontece, presbítero irmão Luiz? Nós já estamos terminando, nós já estamos finalizando. O que acontece é que o profeta, ele está ali recebendo uma unção de Deus para profetizar. Mas aí ele entrega o recado de Deus e ele se empolgou tanto, ele se sentiu assim tão usado por Deus, ele pega e entrega algo que não é de Deus. Ele meio que usa Deus. Aí, então é por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ó, julguem a profecia se ela é. Como é que julga a profecia? Não é julgar o profeta, é julgar a profecia. É julgar a profecia. Como? Aqui está o manual, que é a Bíblia. Através da Bíblia que nós julgamos a profecia. Amém? Vamos lá. Para nós finalizar aqui, Romanos 5:5, nós já vamos lá. Aqui, ó. É uma característica do verdadeiro pentecostalismo bíblico, que é o amor de Deus está derramado. Leia aí, irmão, presbítero Luiz. 5:5, para nós finalizar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Diz assim, Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? É isso aqui. O que está dizendo? Uma característica de um verdadeiro pentecostalismo bíblico é o amor de Deus derramado. E essa palavra derramado aqui, ela tem um sentido de jorrar em abundância. Um rio de cachoeira derramando, de águas vivas que flui, derramando sobre a vida do cristão, do salvo. Isso que é uma característica de um verdadeiro pentecostalismo bíblico. Meus amados e queridos irmãos, nós queremos agradecer a todos vocês
Quero convidar, a irmã Raimara vai estar orando para nós encerrar e o presbítero irmão Luiz vai estar impetrando as bênçãos apostólicas. Lembrando que no próxima lição nós estaremos também abordando aqui para edificação da sua casa, da sua família. Irmã Raimara orando. Amém. Fechamos nossos olhos e agradecemos a Deus. Pai, Eterno obrigada, Deus e Senhor, Pai em nome soberano, de te Jesus. glorificamos na tua Estarmos, ó infinita graça. Deus, findando este Pai trabalho querido, muito obrigado, neste Jesus momento. querido. Que Tu és o digno de propósito, toda ó honra, toda Deus, glória, de todo continue. louvor. Em nome do Cobre-nos Senhor com teu Jesus, sangue, gratos Pai somos, amado. ó Deus, por ter É o que aprendido nós mais essa pedimos noite, todo e esse te conteúdo que agradecemos, ó foram Pai. exposto Que o Senhor aqui. possa tratar, Ó ó Deus, Deus, seja as nossas vidas. de relevância na Espírito vida de Santo cada um. Deus. Que seja um Ó, Jesus conteúdo, ó querido. Deus, que se sirva de Nós te ferramenta agradecemos, ó para Pai. a aula, Senhor, de Obrigado, professores, Jesus de mestres, querido. em nome do Obrigado, Senhor Espírito Santo Jesus. de Deus. É o que te Nós pedimos, te agradecemos. Em Amém. nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém.